Graça e paz a todos. Amados, quantas vezes nós não refletimos que até antes de conhecer o Evangelho, que na maioria das vezes, claro, em raras exceções, a gente vê as pessoas boazinhas, né? Só para a gente explicar isso aqui melhor, As pessoas boazinhas são, muitas das vezes, são injustiçadas, enquanto as pessoas más, mentirosas, perversas, prosperam financeiramente e nos demais outras áreas da vida. E depois que a gente conhece o Evangelho, a gente continua percebendo isso. São pessoas que a gente vê... essa pessoa é um falso mestre, por exemplo, um teólogo, ou um pastor que prega o evangelho diferente daquele que a gente lia na sã doutrina, e a gente vê esse teólogo, esse pastor prosperando na vida financeira. Muitas das vezes ele se divorcia, se casa com outra mulher, ou ela se divorcia, se casa com outro homem, e a gente vê fazendo viagens ao exterior, vê prosperando financeiramente, o seu ministério expandindo. E esses breves capítulos aqui que eu trouxe para vocês do livro de Salmos e Provérbios vai dar uma pincelada nisso aqui para a gente. Preste atenção. Salmos capítulo 11, versículo do 5 ao 7. O Senhor prova o justo. Então começa aqui, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 ao 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, vocês justos devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, isso se vocês têm fé realmente, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, está falando da fé, e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, como o ouro ele é refinado no fogo, onde o fogo queima, destrói as impurezas, deixando somente o que presta, que é o ouro, ou que tem valor, assim são as provações na vida do cristão. Ela está nos moldando. O deserto serve para que nós possamos ser santificados. Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. E quando Jesus Cristo saiu dali, já estava preparado para o ministério. Então, meus amados, é a necessidade. Continuando lá no livro de Salmos. O Senhor prova o justo, mas ao ímpio, a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Então, esse negócio, Deus ama todos. Isso aí é uma pregação falaciosa de religiosos, tá? Deus ama você. Onde nós vemos na sã doutrina, onde os apóstolos Paulo chegava a cada um e falava: Jesus Cristo te ama. Não. Arrependei-vos. Então, para começar por aí, aquele que é injusto, Deus odeia essa alma. Sobre os ímpios, ele fará chover brasas ardentes e enxofres incandescentes. Vento ressecante é o que terão. Pois o Senhor é justo e ama, aí sim, Deus ama o quê? A justiça. Os retos verão a sua face. Então essa falácia, Jesus te ama, mentira. Ele ama aqueles que obedecem aos seus mandamentos. E obedecer a mandamentos não é através de obras, é só a consequência da expressão do nosso amor ao Senhor. Tá? No livro de Salmos, capítulo 10, versículo do 1 ao 7, encontramos o seguinte: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça e, em sua ganância, amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima de sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Pensando consigo mesmo: nada me abalará, desgraça alguma me atingirá.
nem a mim, nem aos meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Violência e maldade estão em sua língua. Isso aqui também nos remete, esse lamento aqui do rei Davi. Quantas vezes a gente vê pastores se divorciando, casando com outro, ou acontece muito na vida que pessoas se divorciam dos seus casamentos e vão ter uma vida com outra pessoa. E muitas das vezes essa pessoa diz que crê em Cristo. Mas isso aí é porque estão seguindo a segunda ordem desse mundo, que é Satanás. Porque o Deus dessa era cegou o entendimento do descrente. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 7 fala: se o descrente quiser se apartar, deixe-o ir. Então, eles estão cegos. Eles não temem a Deus, na verdade. Eles podem estar seguindo uma religião, mas eles não temem a Deus. No livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 19 ao 22, encontramos o seguinte: não se revolte por causa dos maus. Isso é pra gente, tá? Não tenha inveja deles. Então vocês, cristãos, isso se o Espírito Santo habita em vocês, tá? Não tenha inveja dos cônjuges que resolveram se apartar. Não tenha inveja se eles estão prosperando. Não tenha inveja, ou varão, que sua esposa largou você e agora está com a outra pessoa e ela está prosperando com essa outra pessoa, pois ela alegava que com você o mundo tinha parado. Essa sua esposa te largou porque ela está seguindo o príncipe desse mundo, que é Satanás. Ela está enganada por essa mentira. Então, a cobiça está reinando na sua esposa. Ou você, homem, mulher de Deus, o seu marido resolveu ir, dizendo que está mais feliz com a outra. Estão sendo enganados pelo príncipe desse mundo. E a palavra diz: não tenha inveja deles. Os pecadores não têm futuro. Eles são como uma luz que está se apagando. Meu filho, tema a Deus, o Senhor, e respeite as autoridades, aos reis. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles, pois num instante elas podem se arruinar. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar? Então, isso aqui não é uma palavra de revolta, não é uma palavra, como podemos dizer assim, de queremos desejar o mal das pessoas. Isso é uma advertência, para que nós possamos refletir, para que não tenhamos inveja daqueles que estão prosperando, que estão na suposta felicidade, estão vivendo paixões. Vocês estão entendendo? Desejos carnais. Salmo, para finalizar, capítulo 73, versículo do 1 ao 17. Preste atenção para a gente finalizar. Certamente, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés que tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimentos e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doença como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se revolta. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Quer dizer, a pessoa é influenciada nessas mentiras, né? Nessa prosperidade dessas pessoas que não estão de acordo com os caminhos do Senhor, mas estão prosperando. Isso é um testemunho maléfico para essas pessoas. As pessoas pensam, a gente vai estar melhor no mundo do que com Deus. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados. Aumentam suas riquezas,
certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Tá? Castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Então, o que está dizendo aqui? Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Então, como nós lemos lá no livro de 1 Pedro, que é necessário que nós venhamos a ser provado, e essas provações são genuínas para nos forjar. Então, é necessário que todo cristão seja entristecido por todo tipo de provação. E aqui o salmista está dizendo que foi inútil manter-me puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Então, a gente olha para os sofrimentos nossos, que são momentâneos, e isso nos deixa revoltados muitas vezes. Enquanto aquele que está na iniquidade está bem aos nossos olhos, tá? Aí termina assim, ó. Se eu tivesse, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. E não é difícil? Até que entrei no santuário de Deus, agora vem a parte espiritual, que você vai entender a parte espiritual. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Então, meus amados, terminei aqui. O que isso quer dizer? Que nós, cristãos, isso se realmente vocês têm o Espírito de Deus, não devemos invejar o caminho dos ímpios. Wellington, então você está dizendo que tudo isso colocou que nossos cônjuges que resolveram se apartar, Deus vai acabar com eles. Não, isso é muito pelo contrário. Isso é para que nós entendamos que a nossa luta não é contra o cônjuge, que a nossa luta é nas regiões celestiais. Tanto é que finalizou assim, ó, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Esse é o propósito que Deus colocou em vocês, para entrar na brecha por aquele cônjuge adúltero, para entrar na brecha daquele cônjuge egoísta, que resolveu largar o casamento de vocês, muitas das vezes para ficar sozinho, para poder fazer viagens ao exterior, para fazer aquilo que com ele não poderia fazer, ou então para poder se unir a uma outra pessoa por causa do desejo da carne, que quer viver por paixões. Não é para vocês odiarem ele, não. É para vocês intercederem por eles, entrar na brecha por eles. É para isso que Deus chamou vocês, para vocês entenderem que a sua luta não é contra o cônjuge, mas é nas regiões celestiais, tá? Contra Satanás que os cegou. Se vocês continuarem invejando, ele está melhor lá, entende? Chuta que é macumba, eu mereço ser feliz. Cuidado com essa felicidade, porque essa felicidade é o que Satanás está falando no seu ouvido assim, ó, você merece ser feliz. Quem falou que ficar longe de Deus é felicidade? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.